A mente fria, pessoas sem Deus. De noite, a cidade acontece, a luz aparece e continuam sem Deus. Quando uma luz brilhou no meu caminho, então pude enxergar que eu não tava sozinho. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Um dia, cidade vazia, a mente fria, pessoas sem Deus. De noite, a cidade acontece, a luz aparece e continuam sem Deus. Quando uma luz brilhou no meu caminho, então pude enxergar que eu não tava sozinho. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Yeah! Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Toca meu caminho, vida. Toca meu viva não sou. Deus é o caminho, única solução. Ele vai curar os problemas da tua vida. Deus é o único caminho, única saída. Quando uma luz brilhou no meu caminho, então pude chegar que eu não tava sozinho. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus, essa luz é Jesus, essa luz, essa luz, essa luz, essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Começa agora na Rádio FAD, programa O Refúgio da Graça. O Refúgio da Graça. Apresentação, Pastor André Guedes e Pastor Jean Marcel. Oferecimento, Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Monteiro, Piracicaba. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Muito boa noite, estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio FAD, iniciando mais um programa O Refúgio da Graça. E nessa noite especial de quinta-feira, nós estamos com um convidado para lá de especial, não é, pastor Silas? Estamos com o nosso convidado, pastor Rodrigo Munhoz, na nossa retaguarda, também conosco, o nosso amado irmão Coppola, sempre na direção de toda a parte de desenvolvimento do programa. Também nosso irmão Zico conosco essa noite. Boa noite a você que nos ouve, a você que nos vê ou ouve pelo aplicativo, a você que nos vê pelo Facebook, aí através da sua telinha. Eu gostaria de convidar você para participar de mais uma edição do programa O Refúgio da Graça. E hoje o tema sugere o pastor Rodrigo Munhoz. E aí, pastor? Deve ou não deve ser remunerado? Deve ou não deve ter salário? Muito boa noite. Deixa eu apresentar aqui o pastor Rodrigo Munhoz, que é lá da IEQ, do bairro Jardim Glória. Jardim Glória. Dá um boa noite a todos aí, pastor Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os nossos irmãos, pessoal do Facebook aí, o Alex Coppola, grande amigo, poder se reencontrar aqui a todos
da bancada aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. A gente fica feliz por estar recebendo você aqui, pastor Rodrigo. É a primeira vez, talvez de muitas, com certeza, né? Assim podemos crer. E hoje eu gostaria que você participasse, você enviasse a sua pergunta, a sua dúvida que você tem em relação a esse tema. Você já percebeu que o nosso tema, o nosso programa é um programa polêmico. Nós abordamos aqui os temas que geram polêmica, dúvidas, questionamentos na cabeça de todos, não é, pastor Silas? Com certeza. E a gente gosta, né? A gente é um pouco polêmico também. Na verdade, a gente fala o que muitos querem falar e não tem coragem. E não tem coragem. Essa é a verdade. A gente se posiciona. Eu tomo partido, me posiciono. Eu creio que aquela palavra que Deus disse à igreja através do apóstolo João, que não é nem quente e nem frio, por isso eu vou me tartear da minha boca, se encaixa com a minha vida. Comigo não tem mornês. É sim, sim, não, não. Fala mesmo, e acabou. Eu penso isso, acabou. Você não é obrigado a concordar. Você não é obrigado a me dar razão, mas você tem por direito me questionar também. Evidentemente, uma vez que a gente se posiciona, não é, Coppola? É assim ou não é? Então, pode ficar tranquilo que daqui a pouco a tampa da chaleira vai voar, o negócio vai esquentar. A gente começa assim, ó, bem friozinho. Daqui a pouco já tá pentecostal, já tá pegando fogo, né, pastor Rodrigo? Com certeza. E aí, vamos, né, pastor Ciro? E aí, Zico? Fala um oi pro povo abençoado. Oi, quer ver? Olá, boa noite a todos. Vamos compartilhar, vamos aí interagir com a gente aí, faça sua pergunta e vamos que vamos. E vamos que vamos, é bom. Muito bem. Pergunta, envie pelo aplicativo. Você que não tem ainda o aplicativo da Rádio FAD, você vai no seu Play Store e lá você abaixa, ou baixa, por que não dizer, o aplicativo Rádio FAD e você fica ligadinho através das ondas sonoras. Você dentro do seu carro, você que está caminhando, fazendo sua caminhada semanal, enfim, você coloca aí no seu smartphone, no seu iPhone e começa então aí a participar conosco do programa O Refúgio da Graça. O que você acha? Você que está em casa, pastor, deve ou não deve ter salário? Eu não sei, pastor, coloca a sua dúvida, enfim. Pastor Rodrigo Munhoz, deixa eu começar assim já para pegar fogo. Você é assalariado? Não. Muitas pessoas, elas se equivocam, né? Se enganam de forma rápida em pensar que todo pastor tem salário. Na verdade, a maior parte, eu afirmo sem medo de errar, a maior parte de todos os pastores não tem salário. A maior parte deles não tem. Mas e se tivesse? Poderia? É isso que nós vamos debater essa noite aqui. Essa é a verdade. Tem, não tem? Eu começo mais. Vamos fazer o seguinte? Mas aí que tá. Aí vai. Que tem o salário pra ter o carro importado, pra pagar mansão, viu? Não é, né? Não dá. A Bíblia não nos dá esse respaldo, não. A Bíblia não nos dá esse respaldo de forma nenhuma. Como também não dá o respaldo do homem de Deus ter que morrer de fome, Coppola. Com certeza. Ele tem família, ele tem filho. Sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Eu gostaria que você, que está do outro lado aí da telinha, pegasse a sua Bíblia agora, ou se você se lembra desse versículo, ou se você for auxiliar pelo smartphone, enfim, buscasse na Bíblia 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Eu quero ler, pastor Rodrigo, para a base da nossa meditação, e quero ver o que o senhor pensa acerca desse versículo, acerca do que diz, o tocante do versículo, o que diz acerca dele. O que é que você pensa em relação a esse versículo? 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículos de número 17 e 18. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo ele à igreja que estava debaixo da responsabilidade do pastor Timóteo, jovem pastor de 27, 28 anos aproximadamente, no máximo 30 anos tinha esse pastor quando assume a igreja da Ásia. Olha que interessante. Diga, quer ler, pastor? Leia. Vamos fazer o seguinte, você vai ler na revista e atualizada. Qual que é a sua versão aqui? É corrigida? Corrigida. Lê na corrigida, eu leio na atualizada. E o pastor Silas, qual a versão sua, pastor? Deixa eu ver que eu não entrei. Lê essa também. Eu vou ler aqui, eu vou começar com revista e atualizada. Diz assim:
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, em outra versão, de dobrados salários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Como está na sua versão, pastor Rodrigo? Tá igual a sua, pastor. Igualzinha? Igual. Então é a revista atualizada. Vou para outra. Nova versão internacional, mais uma versão da Bíblia. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, ou seja, vivem só para a igreja. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Na sua versão, pastor Sila? Eu não acompanhei, meu querido. Eu tava compartilhando Tá lá? aqui. Vamos lá. Vamos na NVI. Opa, uma outra agora. NTL. Os presbíteros que lideram, tá certo, tá igual. A minha Enfim, nova versão também. é uma versão? Então tá igual. Resumindo, eu não posso pegar só esse versículo aqui para criar, né, uma nova teologia, para dizer que dentro da sistemática pastoral, o pastor, o padre, o líder cristão, né, ele tem um direito no salário. Não, mas a Bíblia vai nos dar o entendimento de que o pastor, pelo menos ao meu ver, se alguém tem alguma outra opinião, que expresse aqui então, que ao meu ver, aquele que de contínuo serve ao altar, esse que vive para a obra de Deus, ele tem o direito de ter não apenas o salário, pastor Rodrigo, o salário dobrado. Você ganha 4 mil? Você ganha 5 mil? O pastor de uma igreja tem o direito de ganhar 9, 10. Aí você deve estar perguntando do outro lado: como isso? Me explica isso na Bíblia, pastor André, que eu não enxergo. Eu lhe explico, claro que eu explico. A sua jornada de trabalho começa a que horas? Às 8 da manhã numa segunda-feira, via de regra, né, com algumas exceções, e termina às 5 da tarde. Você volta para casa, fica com a tua família, fica com a tua esposa, fica com os teus filhos, você janta, você passeia, você dorme, você descansa, e depois vai assim até a sexta-feira. 40 horas de trabalho semanais, pastor Rodrigo. 44. O pastor é igual médico, bicho. Pastor é pior do que médico, porque o médico no dia da folga dele desliga o celular. Pastor não. Pastor é 24 horas no ar, ligado, cuidando de problema, resolvendo BO, enfim, orando pelas pessoas, intercedendo. E aí, como é que faz? Não tem adicional noturno, não tem, como que chama aquele risco de insalubridade. Muito bem, pastor Rodrigo. Insalubridade, não tem nada disso. Não tem nada disso. E ele fica 24 horas à disposição do rebanho. A ovelha não liga para ele e fala: pastor, o senhor está podendo falar quando está saindo um atrito dentro do lar? Quando tem uma situação de enfermidade? Não tem hora. Então, se trabalha 24 horas por dia para Deus, ele é digno de um salário mais honrado do que um trabalhador comum e secular. Isso é fato. Isso é fato. Eu pergunto para você: quanto é que é um salário bom para você? Não, eu não quero ficar rico, eu não quero ficar milionário, eu quero um salário bom. Pensa no valor do salário aí. Se você trabalha mais do que um pastor, ganha o dobro dele. Se você não trabalha, você já entendeu. A verdade é que nós morremos pela obra, pelo corpo, pela igreja, pelos membros. Nós colocamos a vida no altar e ainda somos cobrados de não fazermos isso sem sequer receber apenas o necessário para nosso lar. Como é que você vê isso, pastor Rodrigo? Essa questão é muito emblemática, polêmica, complexa, porque até vindo para cá eu fiquei pensando muito sobre esse tema. Há 18 anos trabalho na mesma empresa, né? Há 8 anos à noite, entro às 11 e saio às 7 da manhã. Quando você perguntou se eu era assalariado, eu falei que não, e é um fato já há muito tempo. E desde quando iniciamos o ministério, a gente não... Há quantos anos você é pastor? Pastoreando titular. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Bem-vindo ao clube, eu tenho 14. Dia 18 de novembro, agora completo 14 anos à frente de uma obra. Parabéns, pastor. 14 anos. E nunca tive salário, tá bom? Você que me acompanha, já tive ajuda de cursinho? Claro. Oi? Não. Eu fui consagrado no dia em que eu assumi a igreja.
dia 18 de novembro de 2004, ou seja, 14 anos. Vai se completar agora, dia 18 de novembro. Mas o fato é que quando a igreja estava mais ou menos, pastor, quando a igreja apontava para um sinal de melhor, alguma coisa, acabavam-se as contas, aí a gente pegava uma gasolina, pegava alguma coisa, uma ajuda de custo, enfim. Mas não dava para tirar, nunca deu para tirar um salário de fato, de verdade. Por quê? Aí nós vamos debater também. Mas enfim, eu continuo com família. Como é que você faz sobreviver, pastor André? Eu sou vendedor. Eu vendo. Simplesmente assim. Eu vendo. Trabalhei 10 anos na Caterpillar do Brasil. Antes da Caterpillar, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu comecei a trabalhar. Minha família me assiste, tá do outro lado. Se for mentira, eles podem comentar embaixo aí. Eu comecei a vender Yakult na rua com 8 anos de idade. Logo depois comecei a trabalhar numa empresa de lajes, de limpar forma de laje. Depois já fui para o Senai, já peguei firma, enfim. E nunca parei. Depois entrei na carreira de vendas e não saí mais até os dias de hoje. Enfim, nunca parei. Além de pastor, eu tenho uma profissão. Então você imagina agora para mim, ser pastor, cuidar de uma igreja. A igreja tem mais ou menos 100 membros, aproximadamente. Cuidar da igreja, trabalhar, cuidar de casa. Imagina só, pastor Silas, como é que é? Você tem salário, pastor Silas? Ele estava embalado, pastor. Ele estava embalado querendo falar alguma coisa. A hora que eu perguntei se tem salário, parece que foi um balde de água fria na cabeça dele. Por que será? Por quê? Por quê? A questão poderia até mesmo perguntar por que o pastor não tem um salário da igreja. Aqui poderia até mesmo citar essa pergunta. A questão maior é que muitas pessoas citam aquele versículo dizendo de graça dai, de graça receber e de graça dai. Mas isso falando da salvação, né? Com certeza. Porque eu vejo o seguinte, eu tenho propriedade de falar isso, nós que somos pastores, tipo, a gente rala. Vai orar em línguas, pastor. Calma, pastor. Orar em línguas estranhas. Daqui a pouco... Não, a gente luta. A gente passa noites, às vezes, orando a Deus, pedindo a Deus para que manda uma providência, pedindo a Deus que resolva o problema que não é nem nosso, mas a gente entra para poder resolver casamentos que estão se acabando. A gente entra dando uma palavra e o relacionamento volta. Isso é gratificante. E nós sabemos, muitos pastores que entram para ser pastor nos dias atuais, porque fecham. Por causa disso, não tem um respaldo, né? Mas aquele que acredita, que faz a obra com amor, ele enfrenta, nem que sejam as lutas, batalhas, mas ele está ali, vencendo um leão por dia, mas ele está de pé. Porque, mesmo não recebendo o que ele poderia receber, mas ele está com o pensamento, eu vou ajudar. Um dia, quem sabe, Deus vai recompensar. Deus recompensa, pastor. O problema é que às vezes as pessoas não querem que a gente seja reconhecido. Essa é uma verdade inquestionável também. Muito bem, vamos começar da maneira certa então, pastores. Vamos perguntar aqui, o que é que faz um pastor? Né? Porque todo mundo que trabalha, tem um salário, tem um ordenado, tem alguma coisa, ele se pergunta assim, o que você faz? Eu trabalho com isso, eu faço aquilo, eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 12, eu trabalho 10, enfim, o que é a função, quais são as funções de um pastor, as delegações, está inspirado hoje, as delegações de um pastor, quais são, o que faz um pastor de fato, de verdade? Eu quero aqui desde já agradecer a você que está nos acompanhando, as pessoas que estão participando conosco, o pastor Ed Oliveira, conhece, pastor? O Ed Oliveira? Gente fina, tá aí. Gente boa, né? Pastor também lá da cidade de São Paulo, capital. É uma bênção. E ele também, olha, ele está até cooperando aqui, ele está contribuindo, dizendo que Paulo fazia tendas quando a igreja não podia ajudá-lo financeiramente. Dava seus pulos, né? E a gente faz isso também, por isso que a gente pode falar também com propriedade. Nós vamos de música agora, nesse início. Eu quero agradecer você que está aí conosco, você que está participando, você que está compartilhando, você que está visualizando. Continue a participar do programa O Refúgio da Graça. E traga a sua pergunta, faça uma pergunta, não tenha medo de fazer a pergunta. A gente vai responder mediante o nosso conhecimento da palavra, mediante as nossas experiências pastorais, ok? Nós vamos de música então. Um rápido intervalo, um breve intervalo e já voltamos com a sua pergunta e, claro, com a sua resposta com os pastores demais aqui. Deus abençoe e até já!
No início
Você está ouvindo o programa O Refúgio da Graça. Rádio FAT, fazendo a diferença onde quer que você esteja. Muito bem, estamos de volta com o programa O Refúgio da Graça. E o tema de hoje é salário pastoral. Pastor deve ou não deve receber salário? Sabe que hoje à tarde, pastor, eu conversava com alguns pastores amigos, inclusive o pastor Ed também. Ele faz as artes para nós, né, dos banners que a gente precisa. E para você que me indicou, inclusive, uma pessoa maravilhosa, né? E aí a gente tava falando, ele estava falando que hoje ele tem que trabalhar, não tem como, para não ser pesado para a igreja, assim como Paulo fez com a igreja de Corinto. Porém, Paulo, o que ninguém sabe, porque não lê a Bíblia, só vai os periquitos, só vai ouvindo e falando e repetindo o que os outros falam, que eu não aguento essas coisas. Quer falar de Bíblia, irmão? Então vai se preparar. Vai ler a palavra para poder ter argumento, ter base para poder falar da palavra com propriedade. Não igual um papagaio, que ouve e repete, né? Igual a galinha da Angola. Tô fraco, vai, pelo amor de Deus. Ó, presta atenção. Por que Paulo não tinha salário da igreja de Corinto? Porque Corinto era pobre. Não conseguia manter Paulo. Só que ele vai dizer em 1 Coríntios 10:8, pega aí, pastor Ciro, veja lá, 1 Coríntios 10:8, se não me engano, eu acho aqui, ele vai dizer assim que outras igrejas, ele está falando com Filipenses, outras igrejas ele despojou, ele tirou o salário de outras para vos servir, para servir a Coríntios. Ou seja, Filipenses era uma igreja rica, uma igreja que tinha condições, ele tirava salário de Filipenses para poder trabalhar em Corinto. Olha que interessante isso, porque a igreja não tinha condições, era uma igreja pobre, de periferia, uma igreja que não se tinha recursos. Então a gente entende, mas uma igreja que tem recursos, pode dar um salário para o pastor e não faz, eu particularmente vejo como falta de amor, pastor Rodrigo Munhoz. Eu vejo como falta de amor porque fala pra mim, de boa. Fala pra mim se dá pra pessoa assoviar e chupacana ao mesmo tempo. Fala pra mim. Não, sem chance. Você tava falando aqui no intervalo que as pessoas que pastoreiam o trabalho, a vida dela é menor, é isso? Eu não vou durar muito então, pelo jeito. A tendência é que alguma coisa saia fora do normal. As pessoas precisam entender que pastor não enriquece dentro do ministério. Não tem, eu não sei de onde se tira. Bom, vamos lá, vamos ficar com essa parte, vamos pegar daqui pra frente. As pessoas têm uma visão de que os pastores, enriquecem. Lógico que vê 1 ou 2, 3 da mídia, acho que é todo o Brasil que enriquece através da palavra. Pelo amor de Deus, santa ignorância. Vai dentro de uma igreja, acompanha o pastor lá, vê como é que é. Aí depois você fala. Agora 1, 2, 3, 4, 5 que tá na mídia aí, tem dinheiro, dá com pau e aí todo mundo enriquece. De forma alguma. Tem pastor que paga pra trabalhar. Paga para trabalhar. Como é que você sabe, pastor André? Praticamente eu sou um deles. Se eu tirar dinheiro da igreja, ele sobrevive. Temos gastos bem altos, elevados. Mas enfim, como eu dizia, pastor, mas por que deve ter salário? O que é que faz um pastor? O líder de uma congregação. Porque ele é uma pessoa importante, por isso que ele tem que ter salário. E os outros pastores auxiliares? Como é que faz? Os pastores auxiliares não fazem o que o pastor titular faz. Ele prega, dá uma abertura, mas para ele é um prazer fazer isso. Nem cobrado é. Exatamente. Agora, a responsabilidade. A responsabilidade, muito bem colocado, pastorzinho. Pode falar. A responsabilidade de um pastor titular, de um pastor que dá conta perante Deus das almas que lá estão. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Pode buscar lá. Dão conta para Deus, dão conta para as denominações, dão conta para o pastor que está acima dele. Quer dizer, dá conta de todo mundo. E não pode tirar o seu salário? Como é que faz esse negócio? Eu gostaria que alguém me explicasse melhor, sabe, Coppola? Como é que faz essa falta de amor? Apesar que os obreiros, principalmente, pode ser até pastor também, auxiliares, com certeza não fica até o fim, posso dizer, mais do que o pastor no final do culto. Eu acredito, eu sou pastor, eu sou assim, eu sou o primeiro a chegar, mas eu sou o último a sair da igreja. Para atender todas as pessoas. A gente fica lá. Eu já fiquei na igreja mais de meia-noite. Resolvendo meia-noite é cedo pra mim, filho. Meia-noite é cedo. Já cheguei a sair da igreja 2, 3 horas da manhã. Aconselhando, com problema, família, dificuldade. Agora, você parou para pensar numa coisa? As ovelhas não pensam. Todo mundo vem no pastor e descarrega. Pastor, está acontecendo isso, meu marido está fazendo isso, minha mulher está fazendo aquilo, e não sei o que, eu perdi o trabalho, ora para mim, pastor, jejua para mim, busca para mim, fala com Deus, o que é que Deus vai falar, e não sei o que e tal. E aquela dependência pastoral, isso é bom, isso é muito bom, funciona no mundo espiritual. Mas e a hora que o pastor precisa comer? E a hora que o pastor precisa, tá entendendo? Como é que vai fazer com um pastor que tem a necessidade de sobreviver como todo mundo?
A falta de amor se vê aí. E pior do que isso, a hora que ele está com um problema, se o pastor falar isso pra igreja, vai todo mundo embora da igreja, pastor Rodrigo. Verdade. Ele tem que ser super-homem. Porque se ele já fiz isso um monte de vezes. Imagina, Meu Deus do céu. Imagina se o pastor chegasse para os membros e desabafasse. Não vou imaginar. Eu vou falar com propriedade. Se o pastor desabafar para um membro, é 2, 3 cultos. Depois ele tá fora da igreja. Pronto, simples assim. Porque não aguenta. Pronto, falei, como ele disse. Pronto, falei. Não, se fosse a igreja, tava bom. Todo mundo. Não, porque não aguenta, não suporta a vida pessoal, a vida de um pastor. Muitas pessoas, é como que eu sempre coloco, quer conhecer um pastor, faça o que ele faz pelo menos um mês. Não aguenta. Entendeu? Não aguenta, não suporta. Não diz o Pedro Cabano, não aguenta. Não aguenta o tranco, filho. Não aguenta. O pastor Ed está aqui, brilhantemente participando, né? Está abrilhantando o nosso programa, pastor Rodrigo. Ele está dizendo o seguinte, ó. Além das responsabilidades pelas almas, porque não são os auxiliares, não são os músicos, não são os obreiros e não são os diáconos que dão conta das vidas das ovelhas para o Senhor Deus. Tá lá, Hebreus 3,17, lê lá. Além de tudo isso, ele tem as responsabilidades também sociais, administrativas e financeiras. E familiares. É pai de família. Não, mas Ó, o Coppola, pastor Ed está rapaz. aqui só focando a questão do... Ainda tem que administrar junto com a diretoria, né? Ainda tem que delegar, ainda tem que administrar as pessoas, tem que fazer tudo. Exatamente, é muito cansativo. Na verdade, quem é pastor titular sabe o que eu vou falar agora. Ele vai dormir sonhando com a igreja e acorda sonhando com a igreja. Mas não é sonhando no sentido de projetos. E principalmente quem paga aluguel. Porque acorda com aluguel e dorme com aluguel, levanta com aluguel, preocupado, Senhor, prover. Chega no dia, Deus provê, mas é complicado. A irmã, Até... a irmã Odete diz assim, ó. Irmã Odete, abraço, irmã Odete. Uma bênção de Deus para as nossas vidas. Essa irmã que hoje ela não vai até a igreja porque ela não tem condições, ela está fazendo uso de uma cadeira de roda e ela não tem condições hoje de ir na igreja, né? Mas é uma irmã que participa, uma irmã que eu tenho como ovelha no fundo do meu coração. Ela diz assim, na minha opinião, a pergunta está errada, não deveria ser por que pastores não recebem salário? Se trabalham cuidando da igreja e rebanho. Então quer dizer, por que os pastores não é porque recebem, por que não recebem? É a pergunta que eu estava falando. A pergunta dela não é por que recebem, devem receber salário, é porque não recebem. Olha a visão dela. Por que não recebem? Sempre uma ovelha abençoada. Essa mulher aqui, pelo amor de Deus, uma ovelha maravilhosa. Pastor Rodrigo, tem ovelha lá que dá gosto de você ser pastor? Porque ela compra um negócio, já lembra de você. Ela tem ovelha assim lá? Tem sim. Como é que é? Pessoal, graças a Deus a gente... Coloca na quantidade aí, quantas? Quantas? Hã? Não. O que é, Coppola? O Coppola. Olha lá. Amor ao pastor. Eu tenho ovelhas assim. Eu acredito assim que toda a ovelha ela tem as suas qualidades, suas dificuldades, suas limitações. Eu acho que hoje o que está mais faltando na igreja, eu acredito que além do dízimo e oferta, o pessoal, eles optam entre ser dizimista ou não ser dizimista e para ele, quanto mais a igreja fala sobre isso, mais motivo ele tem para sair da igreja. O que falta, acredito eu, é empatia. As pessoas elas se colocarem no lugar do pastor. Aí dá pano pra outra manga, mas enfim. Em cima disso... Reconhecimento. Deu um reconhecimento. Há quem fale que a gente não trabalha para os homens com reconhecimento humano, né? Pastor não tira férias, olha aqui. Pastor não tira férias, não tira, difícil. Não tem nada, filho. Quando tira, o telefone toca, é pedido de oração. Ele é super-homem. Pastor precisa tirar férias? Não, imbecil. Não. Ele é máquina. Ele foi colocado lá, é ligado no 210, 220, é programado e fica lá, né? Durante 52 semanas, 365 dias. Pelo amor de Deus. Pastor, eu não vou fazer propaganda onde eu trabalho, mas eu trabalho num hotel ao qual uma vez os pastores que se hospedam lá e o campo de ocupação, o pessoal preencheu lá, pastor, profissão, pastor.
A pessoa que estava trabalhando comigo olhou e deu risada aquilo lá. Ela deu risada. É porque não tem um campo lá chamado vocação. Já sim. Já está reconhecendo. Já está reconhecido. Inclusive... Engraçado, né? Pastor não pode ter profissão e prostituta ter carteira assinada. Continua, pastor. Essa foi boa. Essa foi boa, pastor. Essa foi boa. Briga na rua, que é direito, que é isso, que é aquilo. E pastor não pode ter salário. Mas prostituta pode ter carteira de trabalho assinada. Pelo amor de Deus! Não é? Pelo amor de Deus, questão de bom senso, pastor. É verdade. Fica normal assim, viu? Não, essa loucura. Ele tá igualzinho no primeiro dia que eu fiquei aqui, fiquei quietinho. Não, mas é normal. Daqui a pouco se solta. Tá bom. Pastor André, pode ficar à vontade. A gente teve a oportunidade, a felicidade de conhecer o pastor André Guedes próximo, de estar perto com ele há umas 2 semanas atrás, quando a gente inclusive mandou um abraço pro pastor Alexandre Nicoletti, né? Pastor Alexandre Nicoletti. E o pastor Tiago Giovanetti. Pastor Tiago Giovanetti, os amigos da gente. A gente teve uma oportunidade de estar tomando um café junto e eu aprendi que a gente tem que andar com gente grande. Com certeza. Eu aprendi que a gente tem que andar com gente melhor que a gente. Com certeza. Nós somos a média. Nós somos a média de pelo menos 5 pessoas. O pastor André Guedes, hoje, com toda alegria e sem demagogia alguma, ele faz parte desse ciclo aí. Pessoas que a gente agradece a Deus por conhecer, principalmente por ter o mesmo sentimento que a gente. Vou chorar. Nunca ouvi isso em outra denominação. O pastor André Guedes, e já ouvi isso do monte de pastor, né? Pastor André Guedes, falar pra você, viu? Pastor André Guedes, ele compactou com os mesmos sentimentos que o meu. Eu me identifiquei no pastor André Guedes, apesar dele ter muito mais tempo ministerial, mas é alguém que 14 anos, eu há 8, 6 anos já na frente, então é sinal que ele passou por muita coisa. Então é importante estar perto de pessoas assim. Valorize teu pastor, valorize hoje, sempre. Ore por ele. Isso para não falar das orações que nós precisamos também. Com certeza. Orar uns pelos outros. Acho que é só pastor que tem que ir lá para ovelha. Não é. Mas enfim, vamos ficar no tema. Vamos ficar aqui, não vamos fugir, não. Pastor tá muito melancólico. Tá muito melancólico o negócio. Não, papai, tira o teclado, tira o fundo, João Pedro tá aqui. Ó, é o seguinte. Ela reconhece até um ponto, né? Você conhece, pastor? Você tá conhecendo pessoalmente. Se eu trocar de carro e pegar um melhor, tá roubando a igreja. Eu vou falar porque agora eu fiquei nervoso, fiquei estressado agora. Como é que é? É um só e mora numa mansão. Então, engraçado que com o padre ninguém reclama, né? Ninguém. O padre tem salário, tem casa pastoral. Só mora ele. Cuidado com o pai do senhor. Só mora ele, é sozinho, tem casa pastoral, tem faxineiro, tem empregado, tem carro, tem cozinha, tem tudo, ninguém fala nada. O pastor ter salário é um sacrilégio. O pastor ter salário é uma blasfêmia. Eu não sei o que. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O pessoal é um pouco assim, mente fraca. Vamos colocar como mente fraca, né? Uma mentalidade fraca. Por quê? Eu vejo assim, a pessoa quer ir para a igreja se sentir bem, né? Uma cadeira confortável, né? Que não dói nem as costas, porque se doer não vai mais para a igreja. Aí a gente vai dar um conforto, vê lá, o som tem que estar bem equilibrado, bem adequado, um som bom de qualidade, um ar condicionado quando tiver calor ali para você não suar, uma coisa boa, né? Todo mundo quer isso, né? Mas é só ver o pastor. Quanto tempo que o pastor está ralando para que a igreja ficasse bonita daquele jeito, né? Aí o esforço dele, irmão, se você soubesse, eu tenho 27 anos de idade, eu até coloquei algumas coisas aí no meu Face, quem me acompanha, hoje eu pus uns negócios lá, porque tipo, o psique, vamos colocar o psique, o psicológico de um pastor. Cara, é complicado. É complicado ser pastor. É complicado. Porque o pastor tem que entender todo mundo. E eu acredito que a maioria, 99% não entende um pastor. É isso que acontece. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Fazer o quê? As pessoas não entendem. As pessoas querem ser compreendidas, querem ser entendidas. Mas os pastores, né? Que se virem. Que se lasca. A verdade é essa. Mas a gente entende também que, infelizmente, no nosso país, pastor Rodrigo,
infelizmente, uma parte de pastores corruptos, essa é a palavra. Profetas que se venderam. Se tiver pastor participando aí, quiser descer o pau, fica à vontade. Aqui lá não tem medo de chumbo, não. Se prepara pra volta depois. É o seguinte: pastor picareta que comercializa a fé, que vende coisinha, esses camaradas estragou com o evangelho. Quando uma pessoa que não é evangélica olha de fora, Zico, e ela olha pra figura do pastor, na cabeça dela logo vem dinheiro. Na cabeça dela logo vem roubo, furto, enriquecimento ilícito, enfim. Mas eu volto a repetir, uma minoria faz isso no meio das igrejas cristãs. Uma minoria faz isso. E aí a pergunta que quer calar é o seguinte: o problema não é não dar recurso para um pastor pequeno ter um salário ou apacentar o rebanho. O problema é onde está a visão desses cegos que continuam enriquecendo os ricos, que já têm insuficiência em tudo, e se esquecem dos pequenininhos. De repente tem uma igrejinha pequena perto de você lá, pode ser ajudada, não. Vai lá ajudar o grande, vai lá ajudar o enorme, vai lá ajudar o... Por que isso? Por que isso acontece? Eu posso ler um versículo aqui? Fica à vontade. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 14, diz: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Está escrito na sua Bíblia. No original grego, que se sustentem, que participem, que se façam co-participantes do evangelho na sua plenitude. A pessoa que prega o evangelho, ela tem que viver do evangelho. Quando eu falo viver, se você abrir a tua Bíblia em Lucas, por exemplo, Coppola, capítulo 8, a gente vai ver ali um show de mordomia. O que é mordomia? As pessoas que entendem que tudo que elas têm não são delas, é de Deus. E elas servem a Deus com os seus bens, com aquilo que ela tem. É lógico que não é pra você pegar sua casa e dar lá, não estou falando disso. Estou falando de você pegar seu carro e dar lá. Se você fizer isso, é tonto, você é idiota. Essa é a palavra. Eu estou falando que acontece muito. Eu estou falando que existe uma parte que não é nossa, é de Deus. Exatamente para isso. Para sustentar a casa do Senhor na sua plenitude, desde os utensílios do templo até a vida do sacerdote. É isso que está dizendo a palavra. Do Antigo ao Novo Testamento, um sacerdote precisa viver da palavra de Deus, nos dois sentidos. Se o sacerdote não é abençoado, imagine você que está abaixo do sacerdote. Aí que tá. Tem muita gente na igreja que não é abençoado porque não entende isso. Não é pouco. Quando você vê, eu não sei se acontece, acho que não. Acho que lá na sua igreja não, pastor Rodrigo. Lá na sua igreja não deve ter isso, né? Na nossa igreja não tem isso. Em outro lugar, mas na sua não deve ter. Quando você vai tirar um testemunho de pessoas, né? O que é que Deus fez na sua vida? Você que tem um testemunho, uma pessoa para contar e tal. Sempre as mesmas pessoas que se levantam e sempre as mesmas pessoas estão testemunhando. E são fiéis no dízimo, nas ofertas, são fiéis com a obra, são fiéis como pastor. Enfim, sempre as mesmas. Por quê? Porque as mesmas que fazem sempre, pastor. Tem isso lá? Tem sim. Eu achei que fosse só comigo. Não tem. Fidelidade é importante e essas pessoas, elas com certeza alegram o coração pastoral, né? Essas pessoas que dão testemunho, sempre fazendo, honrando, e as mesmas pessoas geralmente que limpam a igreja, que ajudam ao bom andamento do culto. O pastor chega, a igreja tá em ordem, tá organizada, tá limpa, né? Tá limpa. Não, essas que ajudam dessa forma. O que falar dessas irmãs? Você vê, por que eu falei de Lucas 8? Voluntárias. Por que eu falei de Lucas 8? Porque ali você vai ver que Jesus, ele tinha o seu ministério patrocinado financeiramente, sabe por quem? Pelas mulheres. Pelas mulheres. A maior parte das pessoas que ajudavam a vida, ajudavam a sustentar o ministério de Cristo aqui na terra, e dos discípulos que com ele caminhavam, eram mulheres. Olha para Lucas 8. Maria Madalena, que teve... Judas era o tesoureiro, mas Maria Madalena, que teve 7 demônios tirados dela pelo Senhor Jesus. Nós temos Joana, mulher de Cusa, o imperador. Nós temos outras mulheres que ajudam no ministério pastoral. Lucas 8, versículo 1. Veja lá, pastor Rodrigo. Está lá. As mulheres sempre ajudaram mais do que os homens dentro da casa do Senhor. É impressionante isso. É por isso que tem um coração mais sábio. Eu imagino, né? Eu penso que... Mas enfim, sobretudo, o que eu quero dizer é que se as pessoas também conseguissem enxergar dessa maneira, ou seja, que pastores precisam sobreviver. Eu falava hoje com o pastor Alexandre, hoje à tarde, e ele mandou um áudio para mim, ele disse o seguinte: não tem como
A pessoa precisa viver da obra, porque não tem como ela dividir o seu foco com duas coisas. Pastor Ed falou algo similar, dizendo o seguinte, que não tem como a pessoa trabalhar e cuidar da obra. Eu estou falando de um pastor titular, aquele que cuida de contínuo e serve a Deus ao tempo. Não tem como ele fazer duas coisas. Por quê? Aí que eu volto nas funções pastorais. Se a gente for para as funções de um pastor, que a gente bem sabe quais são, não tem como ele desempenhar bem essas funções se ele não tiver condições para o fazer, pastor Rodrigo. Para o fazer. O ministério enfraquece. Não tem como. Infelizmente, hoje o que a gente está vendo é uma contramão de via. Mas infelizmente é o que está acontecendo. Agora, você precisa aconselhar. Você precisa orar. Você precisa preparar. Vamos lá, vamos falar dos. Olha só. O líder tem que fazer o quê? Ensinar. Isso é a vida do pastor. Ensinar o quê? A Bíblia. Para ensinar tem que se dedicar. Para ensinar. Aí, ó, por isso que eu parei. Para ensinar tem que se dedicar. Para se dedicar tem que ter tempo. Aí alguém pode dizer assim: trabalho e estuda depois. Meu irmão, com família. Você não dorme? Tem ovelha que vai. Você não dorme? Né? Você não descansa? Tem que ser de madrugada. O que eu faço? Se eu tirar um tempo para me poder estudar a palavra, eu tenho que tirar de madrugada. Aí eu vou dormir lá para as 3, 4 horas. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Quantas vezes eu já dormi 5 horas da manhã? Acho que eu perdi a conta dessa vida. É bom deixar bem claro que não é nenhum tipo de vitimismo pastoral aqui. Ah, não. É a realidade. Todos os pastores que estão aqui, o pastor André, todos trabalham e lutam. O que eles estão contando aqui é a realidade. Dorme 3 horas da manhã, eu durmo 4 horas por dia, porque trabalho à noite e quando eu chego de manhã, aí tem que levar o filho pro colégio. Então é bastante, se dedicar. Hoje em dia você não consegue se dedicar 100% nem para a obra e nem pro foco do trabalho também. Olha, existe, pastor Rodrigo, uma dinâmica que se é aplicada nas empresas no dia de hoje para fazer testes, né? De comportamento, de temperamento, enfim, para ver como que a pessoa está psicossomaticamente falando, né? Enfim. E tem um teste chamado Roda da Vida, Coppola. Roda da Vida é o seguinte: nessa roda, eu até quero trazer um dia no programa. Nessa roda nós vamos ter lá as áreas de nossa vida. Exemplo: financeiro, familiar, geográfico, físico, saúde, como é que tá na saúde. Você tem que, de 0 a 10, colocar lá lazer. Qual é a nota que você atribui para a sua vida naquele momento que você está vivenciando. Por exemplo, você está muito bem financeiramente, você coloca ali 9, 8, 9, né? Você é rico, milionário, põe 10. Saúde não tá boa, coloca 2 e tal. E por assim vai. E aí depois, no final de todas as indagações, todas as perguntas, você tem o resultado do gráfico. E sabe o que você vai perceber no final? Eu sei porque eu sou gestor, eu sei o que eu tô falando. Então a gente aplica isso. Sabe o que você vai perceber? É que no final é o seguinte: quem tem dinheiro tem uma vida mais equilibrada. Com certeza. Você tá pregando dinheiro, pastor? Não acredito nisso. Você tá falando que o dinheiro de Jesus não é nada? Não. Uma vez uma irmã chegou ao pé do altar para mim e falou assim: pastor, dinheiro não é tudo na vida. Viu? Só pra você saber, dinheiro não é tudo na vida. Dinheiro não traz felicidade. Eu olhei bem pra cara dela e falei: irmã, faz o seguinte, querida, me deixa triste, dá todo o seu dinheiro pra mim. Ela não quis não, pastor Ciro. Ela não quis. Eu falei: eu quero entrar em depressão. Pelo amor de Deus, dá todo o seu dinheiro pra mim. Não quer. Então como que dinheiro não traz felicidade? Pelo amor de Deus, o dinheiro não traz salvação. Isso que fique claro. O dinheiro não compra a vida eterna, mas que traz felicidade, não traz. Manda buscar. Manda buscar aonde tiver e acabou. Na realidade, aqui nós estamos aqui debatendo uma questão que é necessário debater isso. Por quê? Porque o pessoal está com a mente fechada, não dizima, não oferta. Hoje, acontece isso lá também, pastor? Se eu te contar quantos dizimistas... É Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus. Eu sou da quadrangular. Você é quadrangular, pastor. Acontece isso lá, o povo fecha a mão, não dizima, não oferta, pastor? Você quer só comigo? Não. Eu tô no pecado? O que tá acontecendo, Jeová? Não. Eu tô no pecado, fala pra mim qual é, que eu abandono já. A questão maior aí é de o povo ter, na realidade...
o amor verdadeiro com as almas. Isso é que a gente tem que deixar bem claro, porque se as pessoas não abençoam a obra de Deus, com certeza o pastor não será abençoado, o ministério não terá um crescimento, e também como que vai ficar o tempo para o pastor, que o pastor poderia ter uma mentalidade e ter uma equipe do lado dele para poder evangelizar, para poder buscar as almas, para criar projetos para a igreja. Então, pastor André Guedes, então eu vejo que a falta do amor, o primeiro amor, na realidade, a falta do primeiro amor se perdeu. Entendeu? Então, precisamos, talvez tem muitas pessoas aí nos assistindo e está precisando ouvir isso, que pastor também é igual o pastor Josué Brandão, ele ministrando, se você procurar, ele pregou a respeito disso. Pastor também é alma, pastor também sofre, pastor também tem problemas emocionais, pastor também tem problemas financeiros, isso que tem demais, né? Pastor tem problema conjugal também, porque pastor não é super-herói. Nós estamos falando de seres humanos que estão lutando para um bem da obra de Deus. O pastor, ele não é considerado como um super-herói. É por isso que muitas pessoas não aguentam. Você viu tantos pastores, eu acho que o ano passado, se mataram. O ano passado foram mais de 3, só até dezembro. 4, que a mídia divulgou. Imagina a mentalidade desse pastor, agora, como que estava. Veja só, vamos lá. O pastor, ele prega. Ok, pastor Rodrigo? Ele prega, ele ensina, ele faz estudo, ele faz aconselhamentos, ele faz visitas pastorais. Para tudo isso demanda dinheiro. Tudo isso demanda tempo, que por sua vez demanda dinheiro. Agora, o pastor que não recebe salário, ele não consegue fazer muito mais que pregar no culto. Pregar no culto, tudo bem. Aliás, isso aí é o filé do ministério. Pregar todo mundo quer. Não é fácil. Quero ver vestir o nosso sapato. Quero ver calçar a nossa, né? Todo mundo quer a nossa bota, filho. Entendeu? Então, quer dizer, mas se ele não tem condições, não passa disso. Ele chega no culto, prega e vai embora. Prega e vai embora. Agora, como é que ele vai fazer uma visita? Como é que ele vai no hospital orar? Olha só, presta atenção. As pessoas não param para pensar por causa do egoísmo. É por causa do egoísmo. Um membro liga para mim e fala assim: pastor, meu pai está internado, ele precisa de uma oração. Eu estou trabalhando dentro de uma fábrica. E aí? Como é que eu vou lá? A hora que sai do serviço, vai lá, não toma banho? Você está entendendo? Ó, o pastor Ed, que está aqui contribuindo com a gente, cooperando, diz o seguinte: o pastor, ele sacrifica-se no sono, sacrifica o seu sono, o trabalho ou muitas vezes os filhos, ele sacrifica tudo. Sacrifica o trabalho para poder pastorear, não faz bem o seu trabalho secular. Eu, por exemplo, não tenho tempo de vender. Eu não tenho tempo de sair, eu tenho que ser bem cirúrgico nas minhas visitas e aproveitar ao máximo. Porque eu tenho que pegar o meu tempo e administrar para poder acompanhar. Olha lá, ó. Os filhos abandonam o ministério também porque não quer levar a vida que o pai leva de pastor. Olha lá. Quantos filhos de pastor já estão assim de igreja porque não aguenta mais ver o pai sofrer, ver o pai chorar, ver o pai se lamentar, ver a injustiça, ver o pai suplicar, pedir esmola para a igreja. É uma situação vergonhosa. Por causa de trabalhar, eu, por exemplo, eu trabalho, eu não tenho empresa, não tenho uma empresa registrada que eu queria, até mesmo carteira assinada, obrigado, é que eu não entrava na minha cabeça, carteira assinada. Eu queria tá num emprego de carteira assinada. Depois do problema que teve com minha filha, que minha filha nasceu prematura, veio ocorrer o quê? Eu perdi emprego por causa disso. Tá? O povo pensa: nossa, onde que Silas chegou? Mas não sabe da minha história. Quantas vezes, pastor, que eu tive que acabar o culto e ir direto para o hospital, na UTI, para ficar cuidando da minha filha, porque ela não poderia ficar sozinha, passando a noite toda em claro, chorando, e ninguém sabia. Voltava para casa, minha esposa ia e eu tinha que trabalhar ainda. Depois saía do serviço, ia direto para a igreja, tomava um banho e ia direto para a igreja. Depois da igreja voltava de novo para o hospital. Aí vem cá,
Aí ninguém imagina, né? Como que tá o pastor? Igual, ninguém sabe das lutas. Se o pastor abrisse o coração. Eu tô contando isso porque aconteceu lá. Eu também passo algumas provas aqui que eu não. Só eu. Não. A pessoa que era só eu, pastor Rodrigo. E a gente não abre o coração. Sabe para quem que a gente às vezes tem que tem que abrir? É para nossa esposa. Aquela é psicóloga, aquela é mãe, aquela é... Meu Deus do céu. Não, se a esposa do pastor não te defender nesse exato momento, desculpa, o pastor, você perde o ministério ali. Exatamente. Porque simplesmente se ela falar assim, não dá para viver assim. O pastor Fábio Soares está participando, está fazendo uma pergunta. Os apóstolos tinham salário? Deixa eu definir uma coisa aqui. Tinha. O que nós entendemos por salário e por ganho, né? Nós entendemos por salário que é algo remunerado de forma contínua, de forma mensal, de forma semanal. Enfim, é uma retirada que ele tem afixada, por assim dizer. Olha, a retirada afixada, a Bíblia não respalda, a Bíblia não relata, mas que eles retiravam sim dinheiro da igreja para poder sobreviver, tinha sim, pastor Fábio. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo do 1 14, até 15. o 14. Não, 14 e o 15 fecha com chave de ouro ali. Não tem por onde. Se analisar ali também, o que aconteceu foi o seguinte, que o próprio, eu estava lendo aqui agora, que o próprio apóstolo Paulo, ele praticamente ele rejeitou, ele não quis o salário dele para ajudar a obra, entendeu? Ele que recusou. Mas por quê? Porque Paulo recusa algumas vezes o salário da igreja, ele recusa ser ajudado por Corinto nesse quesito, mas tem um contexto do porquê ele recusa. Porque ele tem um bom senso de ver que a igreja não conseguia pagar o salário dele. No entanto, outra igreja irmã, a de Filipenses, pagava o salário de Paulo para ele fazer a obra na igreja de Corinto. É isso que o povo não se atenta, é para isso que o povo não vê. Pastor Rodrigo Munhoz, nesse caso, um caso, por exemplo, igual o pastor Silas acabou de citar, padece de tudo por amor ao evangelho. Ele não pode ter salário, ele tem que morrer mesmo, é isso? Ele tem que ter um infarto logo, acabar, é isso aí? Sei lá, pastor, salário, olha só, pastor aposenta? Aposenta? Até morrer tá com o ministério. Aposenta? É difícil. Se eu chegar hoje da igreja e falar, tô jubilando, tô aposentado. Imagina, meu. Algumas igrejas têm. Algumas igrejas têm. Quando você tiver 80 anos, aí eles vão te jubilar. Quando tiver? Uns 80 anos. Quando tá quase batendo a bota, né? Não, mas eu conheço o caso. Mas jubila pelo nome, não dá salário, não. Sim. Jubila pelo nome. O que você fala, pastor? Você conhece algum pastor aposentado? Recebe salário? Olha, pastores aposentados é difícil, não conheço não. Hoje eu conheço. Um tá no cemitério da saudade, outro lá no Parque da Ressurreição. Na verdade, tinha. Quando eu sou. Meu tio jubilou pela Assembleia de Deus também há muitos anos. Mas também, infelizmente, já não está mais com a gente também. É isso. O ministério pastoral ele é complicado. Ele é muito difícil. Tem os seus prazeres, né? Tem os seus dissabores, né? A gente sabe disso. E eu acho que essa é a importância. Quando a gente fala fazer com amor, é isso que é fazer com amor. O senhor não deixa de pregar por não receber salário? Lógico que não. Eu estou há 14 anos sem salário e pregando, ensinando, formando outros líderes. Quantos pastores eu já formei? Isso é verdade. Dezenas de pastores eu formei. E quantos pastores que o senhor formou que está do teu lado hoje? Que está do meu lado? Dá pra contar com essa mão aqui. Pastor Paulo é um que hoje pastoreia, apacenta o Cantagalo, e não nos abandona por nada, está conosco, né? Um abraço, pastor Paulo, filhão amado aí, no ministério, na fé, filho mesmo, literalmente, não no sentido físico, mas nos demais sentidos. Pastor Jean, pastor Jean não formei, nós formamos juntos, na verdade, né? E que está do meu lado, que eu formei, só. É bem gratificante, você não acha? Ser pastor? Quem que acha? Você acha, Coppola? É gratificante ser pastor? Quando Jesus colocou aqueles 10, só voltou uns 9, ó. Tem crente que sai da igreja por isso. O pastor
ou a mulher do pastor, o pastor, ou um membro comum passou na frente do irmão, nem olhou para ele por causa da correria ou alguma coisa que aconteceu, aí vai dizer assim: eu tô indo embora da igreja porque fulano não olhou para mim. Imagina, pastor, você forma um camarada, agora eu vou falar de novo, você forma um camarada, empolgado, entendeu? Você forma um camarada, você instrui o camarada, você ensina o camarada, entendeu? Gálatas 6:6, lê aí, já que você tá falando de instrução. Lê aí, tá no gatilho. Manda ver aí. Gálatas capítulo 6 e versículo de número 6. O que dizer de um versículo desse, pastor Rodrigo? O que dizer dessa declaração do apóstolo Paulo? Diz aí. Era pra estar na cabeça. Era pra estar na cabeça, tá vendo? Não foi formado comigo, se for. Não, só concluindo meu pensamento, os camaradas é formado, os camaradas aí cresce, né? Vai pra frente e tal. Depois, quando vai ainda falar do pastor, ainda nos fala mal. Por trás ainda mete a lenha na gente. Mas tudo bem, vamos lá. Infelizmente tem isso. Gálatas 6:6, pastor. Gálatas 6:6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. E aí? Eu pergunto. Não, o que você fala? Não, aqui já está dizendo tudo. E o que é instruído, aquele que é instruído, aquele que é ensinado, aquele que é formado, aquele lá que está sendo alicerçado. Porque ministério não cria assim do dia para a noite. Né? Tem pessoas aí que não cresce porque fica para lá e para cá, para lá e para cá, nunca vai crescer espiritual, né? Não vai criar raiz e quando ele é instruído na palavra, a Bíblia está dizendo bem claro, essa pessoa tinha que repartir. Imagina repartir o seu salário com o seu pastor. Você acha que você faria isso? Será que você está me assistindo? Você ama tanto o seu pastor assim? Que você reparte seu salário com o seu pastor? Será que tem alguém? Aí que tá, né? Aí que tá. O pastor Fábio diz assim, verdade, concordo. Daria para explicar também por que o apóstolo, ao invés de se dedicar inteiramente à obra, ele também trabalhava fazendo tendas? É um dos motivos também. Porque a obra não conseguia mantê-lo 100% na ativa. Então ele tinha que fazer o que ele sabia. Ele tinha que dar os seus pulos, ele tinha que arrumar um meio de sobreviver. Interessante lembrar que o apóstolo Paulo tem desafios e dificuldades diferentes dos 12 discípulos que andaram com Jesus. É bem interessante lembrar isso. Eu do lado de Jesus, filho, vou fazer a obra tranquilo, mas não do lado simbolicamente falando. Jesus aqui na terra pregando um milagre atrás do outro. Quem é que não abria a mão? Quem é que não dava lá a sua oferta? Quem é que não dava a sua contribuição, a sua participação? Mas isso é em Jesus no sentido literal da palavra, não no sentido simbólico que Jesus está conosco através do Espírito Santo, não. Eu estou falando que, infelizmente, o homem vai por aquilo que ele vê. Então, quando essas mulheres, quando esses homens viam Jesus fazendo tudo aquilo e os discípulos com ele acompanhados viam isso também, a pessoa abria a mão, o povo abria a mão e tinha como não apenas sustentar Jesus como homem aqui, mas os seus discípulos também. Agora e hoje? Hoje está cada dia mais dificultoso o processo. Hoje é cada dia mais desafiador você ser pastor, porque não tem como. Eu conheço pastores aí que já estão acabados porque não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, trabalhar e pastorear. Tem dificuldades, tem muita dificuldade. Meu Deus do céu, seria pedir muito às pessoas ter um pouco de sensibilidade para entender que se você cuidar bem do seu pastor, do seu líder espiritual, a sua vida também vai bem. E outra, não é você sozinho, é a igreja toda, todo mundo. Cadê o amor ao próximo que tanto cobram da gente? Cadê nessa hora? Então tem muito fariseu que quer cobrar amor do pastor, perdão do pastor, carinho do pastor, oração do pastor, mas chega na hora do dízimo da oferta, pelo amor de Deus, parece que tem escorpião no bolso. Parece que tem. Irmão, você não quer dar para aquele que rouba? Você sabe quem é aquele que rouba. Se você conhece o seu pastor, você sabe quem é aquele que rouba. Você não quer dar para aquele que rouba, não congregue na igreja dele. Mas não mata o outro pastor que está fazendo a obra por amor. Não mata, pastor Rodrigo. E por causa desses camaradas aí, a gente sofre. A gente sofre porque, tipo, a fama deles... Por todos, né? Isso. Aí, porque, queira ou não, a mídia se divulgou isso. Eu concordo e prego isso, pastor Ciro. Só que é o seguinte...
tem muitos que se estribam nessa afirmação que você acabou de mensurar para poder não ofertar e não dizimar. Então, é igual... É ladrão, é dinheiro. Não é porque eu não vou dar dinheiro pro pastor. Mas tá dando pro pastor, meu Deus do céu. Ô, seu infeliz, olha aqui. Se o pastor é ladrão, a Bíblia diz que aquele que não dá dízimo também é ladrão. E aí? Prazer, somos amigos de ministério. Primos, mesmo que ele use o dinheiro indevidamente, a Bíblia diz que daí ele vai dar conta dos quem seus vai atos. pagar é o pastor. Nós, como ovelha, tem obrigação de dar. Agora, se ele usa certo ou errado, o problema é do pastor depois com Deus, não é isso? Ele está parafraseando aqui um pastor na internet, né? Ele está parafraseando um pastor que na hora do ofertório, tirando dízimos, tirando oferta, ele vai falar o seguinte: você não dizima, você não oferta porque o pastor é ladrão, legal? Então você também é ladrão, porque você não devolve o dízimo a Deus, a casa do Senhor, como diz lá em Coríntios, como diz em Timóteo, como diz em tantos outros lugares. Então, prazer, nós somos colegas, companheiros de ministério, os dois são ladrão. E ele fala mais coisa pesada ainda, né? Que a gente, se falar aqui, a gente... Depois você assiste na internet aí, pelo amor de Deus. É complicado. Tem a participação de um ouvinte aqui pelo aplicativo, a Fernanda. Vamos lá. Ela está expondo a opinião dela a respeito do assunto. Ela está achando maravilhoso. Ela concorda com tudo que falaram aí. Ela só não concorda com algumas ovelhas que, além do pastor trabalhar fora e conseguir as coisas com o seu suor do seu trabalho, ele compra um carro, uma casa, a ovelha vai lá e ainda critica porque fala lá, tá roubando da igreja. Mas não reconhece que o pastor trabalha fora e conseguiu as coisas com o próprio suor. Eu passo por isso. Já passei um monte de vezes e passo. Mas ninguém vem perguntar se eu trabalho, se eu não trabalho. Que é o contrário. Tem uns que cobram e falam, o pastor trabalha fora, não tem tempo pra gente. Aí que é o contrário. O pastor trabalha fora e não tem tempo pra gente. Mas o que você quer? Tem isso que ele também. seja seu pastor de forma integral? Então para de roubar no dízimo. Dizima 10% de tudo que você ganha. E não de parte do que você ganha, infeliz. Entendeu? Oferta legal, que dá pra ele ficar 100% na obra, dá pra ele te acompanhar. É verdade. Ah, meu pastor é ausente. E você é presente no dízimo, na oferta? Pra poder manter... Eu falo mesmo, agora eu tô sem vergonha mesmo. Vou acabar falando mesmo. Pra poder manter ele, e daí? Olha lá, o pastor Fábio. O momento de Ananias e Safira, podemos comparar ao momento de hoje? Não. Nós não podemos comparar porque até ali Deus agiu de uma forma. Mas podemos aplicar, pastor Fábio, o momento de Atos capítulo 5 de Ananias, aonde pessoas estão morrendo espiritualmente porque não estão cumprindo a palavra de Deus e estão retendo aquilo que é do Senhor. As pessoas não prosperam, elas morrem espiritualmente falando. E aí a culpa é de quem? Não é da igreja, não é do pastor, é da ovelha mesmo. No momento que a pessoa não dá a Deus aquilo que é de Deus, ela não está sabotando o pastor. Ela está sabotando ela mesma. Ela não está matando o pastor, ela está se matando. Que a obra é de Deus. Vai levantar um outro que vai abrir o coração, vai tocar e a obra vai caminhar. O problema é que o pastor sempre vai caminhar com dificuldades. Não é, pastor Rodrigo? Ele vai demorar mais para chegar no seu objetivo. Essa é a realidade, né? O pastor, ele tem essa questão muito séria do pastor. O pastor, a pessoa exige a presença do pastor. O pastor tem que estar trabalhando, tem que estar junto, tem que estar acompanhando, né? E quando fala sobre o horário do pastor, se trabalha 8 horas, a pessoa que trabalha, além do acúmulo de função, né? Além do acúmulo de função que o pastor exerce, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é verdade, ele é tudo, pastor, ele é tudo. E aí você tem um funcionário dentro da empresa, da igreja, por exemplo, que vai reclamar com você porque vai pedir a conta do trabalho porque ele está fazendo além do que ele tem que fazer. A tia chegou aí já? A tia chegou? Vamos fazer o seguinte. Você que não é a favor de dizimar, de ofertar, que o pastor não tem salário, procura um psicólogo, paga 300, 400 conto pro psiquiatra, uma horinha só, cala a boca e sai dali. E beleza, mas não vai encher o saco do seu pastor. Pronto, falei. Caramba, pô. Posso ser bem sincero? Vou falar mais outra verdade aqui. Essas pessoas que criticam pastor, essas pessoas que falam que pastor não pode ter salário, blá, 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 essas bobagens aí, são os mais que dá trabalho pro pastor. Quem menos faz são os às vezes nem mais dá trabalho. Fala, mas nem é dizimista. Não, quem fala não é mesmo. É que não é mesmo. É que quer debater, mas não justificar sua atitude. Isso, e não tem base bíblica. Meu querido, então... Não, até acha, porque texto sem pretexto é heresia. É isso mesmo. Até acha uma bíblica, né? Paulo abriu mão, ele fazia tendas. Por quê? Pega o contexto.
Por que Pra que igreja ele está escrevendo? Pra que igreja ele está escrevendo? E a pessoa- Diga aí, pastorzeiro. Fala, filho. Fala. E a pessoa vai congregar debaixo de uma tenda? Hoje não vai, ela quer o melhor, ela quer um ar-condicionado. É o que eu tava falando aqui, que é Ela um quer do bom, do conforto. melhor, mas não quer. Sim. O que tá faltando nos nossos dias é ter um bom senso, é pensar direito. Tem mais amor, né? Ter mais amor. Ó, tem mais uma participação aqui, o Fábio. Aplicativo. O Fábio, ele tá dizendo do assunto de hoje que ele acha o seguinte: muitas vezes a pessoa não tem conhecimento no ser dizimista, mas ele acha que às vezes a igreja ensina errado, tem parte abusiva de igrejas que estão Tem abusando também. na parte do dízimo. Tem também, é e verdade. aí confunde a ovelha no que é certo em dar dízimo. É a opinião do Verdade. Fábio. E o que é verdade tem que ser dito também. Muitas igrejas também acabam tendo culpa, ou líderes, por que não dizer, no tocante ao preconceito da ovelha ser fiel. Porque é bem verdade que tem muitas igrejas, ou existem muitos líderes, que pegam o dinheiro da ovelha mesmo e não tá nem aí. Só que não é o meu caso, querido. Não é o seu caso, pastor Rodrigo. Não é o caso do pastor Ciro. Arranca, não é a lã. Mas não só isso. Eu cheguei a visitar a igreja que passou o dízimo 3 vezes no culto. 3 vezes, tinha que dar 3 vezes a oferta na igreja. Ó, o pastor Léo tá dizendo assim aqui: eu aprendi uma coisa, o fiel nunca reclama. Com certeza. É, isso aí. O fiel não reclama. Porque o fiel, aquele que é fiel, com certeza, tem os benefícios que se cumprem na vida dele. Por exemplo, eu sou pastor e eu também sou dizimista. Eu trabalho e dizimo. Entendeu? Aliás, devemos ser o primeiro a ser. Com certeza. Tem pessoas que pensam que não. Eu tenho que pegar lá. E pra você ter ideia. Tem muitas pessoas que falam: mas irmão, eu fiquei mais 4 anos que eu sou pastor de igreja. 1 ano e 3 meses que eu pastoreei lá, 1 ano e 3 meses lá em Ouro Fino, Minas Gerais. Tá? Eu praticamente trabalhava para poder pagar o aluguel da igreja. Tá? Isso é uma questão. Cheguei aqui em Piracicaba, 6 meses numa congregação, ralando para poder pagar o aluguel. Na qual nós estamos hoje 2 anos, pastor. 2 anos. Tem, graças a Deus, tem 1 ano, praticamente 1 ano que a igreja paga o aluguel sozinho, graças a Deus. Mas tem 1 ano que desse ministério que eu tinha que trabalhar e colocar todo o meu salário. E às vezes deixava de pagar o meu aluguel da minha casa para poder cuidar da igreja. Esse lado, pastor Rodrigo, as pessoas não veem. Quando eu digo as pessoas, eu estou falando as pessoas que são egoístas. Meu irmão, você que não serve para você isso aqui. É para quem é egoísta. Esse lado a pessoa não vê. O tanto que o pastor se sacrifica em prol da obra de Deus, sacrifica a família, sacrifica o trabalho, sacrifica o próprio tempo, sacrifica o lazer, sacrifica tantas coisas para poder servir. Não é, pastor? Não é só egoísta, é o fiel também. O fiel, como disse o pastor Ed aqui, sabe que não é para você, sabe que esse assunto, infelizmente, ele é uma realidade hoje. E para você que tem colaborado, contribuído com o seu pastor, continue lutando, continue batalhando com ele, porque continue mesmo, porque ajude o seu pastor, pelo amor de Deus. O teu pastor bem, a tua igreja bem, isso é o fato. É a realidade. Eu acredito que nenhum pastor aqui quer enriquecer do ministério de forma alguma. Não, de forma nenhuma. Eu acho que todos os pastores aqui querem ter paz, tranquilidade para exercer com alegria o seu ministério, porque é bom fazer as coisas com alegria. É bom fazer as coisas sem peso, sem aquela pressão do aluguel que vai vencer e a igreja não ter aquele e agora, se não entrar nesse culto, se faltar, né? O pastor ele precisa ter esse respaldo. Nenhum pastor quer ficar rico do ministério. Eu acredito que isso aí e infelizmente existem aqueles que fazem do ministério um comércio e fazem dele também uma forma de ficar ricos, mas existem aqueles que são fiéis, aqueles que choram, aqueles que trabalham, aqueles que oram, que têm as suas angústias, mas que amam fazer a obra de Deus. Eu acredito que aqui a obra mesmo. se doam a obra de Deus. Então eu acredito que nós precisamos sim colaborar com os nossos pastores. As pessoas se pegam aqui, pastor, olha, elas leem um versículo, por isso que eu falo que texto sem contexto é pretexto para heresia. Elas falam de um versículo e não analisam o que o texto todo está dizendo. Por exemplo,
em cima desse versículo que eu vou ler, denominações criaram verdadeiras aversões ao pastorado e a muito mais ainda, ao pastor receber salário. Vira doutrina, né? Virou doutrina dentro da igreja. Mas porque acho que só tinha esse versículo na Bíblia desse irmão, desse abençoado. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Está aqui na minha frente. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Olha lá. A Bíblia está falando que Paulo não cobrou para anunciar. Vamos continuar o versículo. Vamos continuar o capítulo. Versículo de número 8. Outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. Está aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 e 8. Então não é ler um versículo para criar uma doutrina. Leia o capítulo todo para você entender. O apóstolo Paulo era assalariado, sim. Não recebia o salário de Coríntios, mas estava recebendo o salário de Filipenses para apacentar um outro rebanho. Como é que a pessoa não pode ter salário, gente? Pelo amor de Jesus, alguém me fala alguma coisa aqui nesse versículo? Eu, hein? E aí, pastor Rodrigo? É a realidade. Eu acredito que as pessoas precisam, a cultura nossa precisa mudar, a cultura das pessoas. Mas como eu estava dizendo há pouco aqui, realmente existem sim aqueles que fazem com amor, e continuo dizendo isso. Você ajude o teu pastor, colabore com ele, contribua, faça com que ele tenha vigor, faça com que ele tenha prazer e continue tendo prazer em fazer a obra de Deus. Na é verdade, pastor, eu acredito que nós, pastores que estamos aqui, o maior prazer nosso continua sendo ver a alma se render a nosso Senhor Jesus, mas existe um preço muito grande a ser pago por isso. Há noites que... Não é o preço pela salvação, essa Cristo pagou. Não, é preço pelo ministério, pelas vidas. É o preço do ministério. Mas alguém vai dizer aí, em algum lugar, vai dizer, escolheram isso. Alguém vai dizer, vocês... Já ouvi isso aí, vocês escolheram. E alguém vai dizer outra coisa. Se você não disser que foi Deus que escolheu, se você disser que foi Deus que escolheu, então por que você não tem salário? Deus não te abençoa para isso? Então. Que foi? Você está em pecado? Tá entendendo? O problema não é Deus abençoar, o problema é as pessoas quererem pagar por aquilo que elas querem ver. É espetáculo. Evangelho maltrapilho. Você prega a verdade dentro da igreja hoje, vai todo mundo embora da igreja. Vai ter um monte pregando mentira aí e tá lá. Esse é usado por Deus. Esse é não sei. Porque prega o que o povo quer ouvir somente. É o que o povo quer ouvir. Somente. Massagem no ego. Deus vai te honrar. Tem pessoas fazendo coisa errada e quer que a gente profetiza que Deus vai... Então, antigamente o pastor ele era o psicólogo, o advogado, o doutor, e agora a atualidade é o coaching também. Agora é coaching. Agora tem coach também. É isso aí, matou tudo. Eu quero dizer que sou formado pela Improf. Você quer só empresa que tinha coaching, de fato. Mas quantos pastores? Nem falo disso. Quantos pastores estão abandonando o seu pastorado para poder fazer palestra, sendo coach? Aí. O pastor Fábio pergunta aqui o seguinte: a ovelha pode dar oferta pessoal ao pastor ou ela deve dar para a igreja? A palavra já diz, é oferta. Se o que você colocou, pastor Fábio, é oferta, ela faz o que ela quer com o dinheiro dela. Se ela sente que ela quer fazer uma oferta... Agora, quando eu faço uma oferta, eu entendo uma coisa. Eu dei algo para alguém. O que você vai fazer não me importa. Eu dei para você. Eu não tenho que te cobrar nada. Oferta é livre, ok? Oferta é livre. Eu nunca recebi, mas a partir de hoje, quem quiser ofertar na minha vida, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Já chegou pessoas assim, pastor, pela misericórdia de Deus, que tô sentindo falta, né? Dessas pessoas. Volta, faça isso de novo. Eu tenho uma irmã baiana, agora você vai gostar. Então, irmã Everilda, rapaz do céu, eu tenho uma irmã na igreja. Eu gostaria de poder falar mais do pessoal, mas não vou falar. Na nossa igreja vai saber o que eu estou dizendo. É da onde você pensa que não vem, que aí vem. Essa irmã, o que ela vai fazer, ela separa, por exemplo, ela sabe que eu gosto das comidas típicas da Bahia. Então quando vem parente dela, te fala, traz o requeijão, traz o queijo, traz o seu queijo. Aí você fala, deve ser uma rica puxando o saco do pastor. Irmão, de boa, não fala isso pra você não pecar e Deus não deixar você dormir essa noite. Quem menos tem, mais faz. O coração é mais aberto. É brincadeira um negócio desse. Talvez seja por isso que Jesus disse que é mais fácil, né? Um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus.
Porque onde tem muito dinheiro, tem pouco coração. Essa é a verdade. É só perguntar pra essa irmã se ela se arrepende de tudo isso. Nada. Pelo contrário, quando ela vai, ela... Pastor, eu tô indo, não sei o quê. Tem gente chegando na Bahia, você vai querer, pastor? E traz, sabe? Não é o dinheiro, irmão. Traz o queijo, no caso aí. Traz... Lembra da gente. O amor. O amor que eu vejo nos olhos dela. É uma senhora já, pra você não ficar pensando besteira também aí. É uma senhora já. Tem idade pra ser minha mãe. Então, sabe? É bom avisar. É o amor ao próximo. Exatamente. Amor ao pastor dela. Exatamente, ela tem amor ao pastor dela. E ela é muito abençoada por isso também. Aliás, eu acho que muitas ovelhas, pastor Rodrigo, me diga um pouquinho sobre isso, pra gente ir partindo pro final já. Infelizmente, é pouco tempo, né meu irmão Coppola? Mas nós vamos partir do... Tem só um comentário muito, eu achei... pertinente, vai lá. Ele chama Leandro, rapaz, aqui, obrigado pela participação. Ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes o que acontece, que ele acaba percebendo na igreja dele, ele não cita nem o nome da igreja, nem o nome do pastor. Ótimo. Que o pastor agrada mais as ovelhas com financeiramente maior e as mais humildezinhas ignora. Isso é uma rejeição que ele acha por parte da igreja. Eu vou dizer, eu vou responder isso. Não, você bem colocou, Coppola. Não conheço o pastor, nem sei quem é. Ele também não muito cita menos a igreja dele, mas eu conheço a vida de pastor. Escuta o que eu vou lhe falar. E agora eu nunca falei assim dessa maneira. Eu nem sei se era o assunto, tá? Mas agora eu quero falar diretamente para uma ovelha. Para qualquer uma desse país que não entendeu ainda o que é o evangelho, o reino de Deus, o que é cuidar um do outro. Presta atenção. Muitos pastores fazem isso hoje. Não estou defendendo a classe, não. Mas é culpa sua, não é culpa dele. Como assim, pastor André? Eu lhe explico. Ele precisa pagar o aluguel da igreja, ele precisa pagar as contas da igreja, ele precisa sobreviver, ele precisa fazer... Aí o que você faz? Você cobra o pastor e você mesmo não faz nada. Então a culpa é sua que não faz nada. Eu não estou falando de quem faz, hein? A culpa é sua que não faz nada. Eu, por muitos anos, pensei como você, meu irmão Leandro, mas não estou falando de você especificamente aí. Eu estou falando de uma pessoa que não faz nada e quer cobrar. Muito tempo eu pensei dessa forma, que os pastores correm atrás daquela que você diz. Não é que corre atrás, eles valorizam quem estão valorizando a obra. Ele dá honra a quem honra a obra de Deus. Ele não vai deixar de orar para uma pessoa que é fiel a Deus, que ajuda ele na obra, que ajuda o ministério, para ficar atrás da pessoa que tem condições, não faz e só critica. Eu penso dessa forma. Não, então tinha a ver com o assunto. É interessante, porque com certeza eu penso que não é para acontecer e não acontece isso, pelo menos a gente sabe de muitos pastores que tem esse coração para a obra de Deus, mas a verdade é uma só, que o pastor André falou aqui. Na maioria das vezes a gente não sabe, mas o pastor está onde ele é convidado para estar. Onde ele é chamado para ir, o pastor vai. Agora, se o irmão que tem um poder aquisitivo melhor, chama ele, convida ele para ele estar lá, de repente o pastor vai estar lá, vai indo lá, vai acompanhar e bate de encontro com o que o pastor André Guedes falou a respeito da necessidade. Então, muitas vezes a pessoa não se aproxima do pastor e critica quem se aproxima. Essa é a realidade. E isso é deixar bem claro que o pastor não é interesseiro. Não, de maneira alguma. De maneira nenhuma. Nós não estamos dizendo isso. Foi o que eu quis dizer. É lógico que existe, irmão Leandro, né? É lógico, irmão Leandro, que existe aqueles que mesmo... tem pastor que é interesseiro. Suprido, exatamente. Tem. Ovelha nele tem lugar. Não, ruim pra tudo. Tem sim. Não, aqui tem a gente fala aberto. Tem pastor que é louco. Sobrevive da obra e fica atrás de quem tem dinheiro. Tem porque eu conheço também. Tem porque eu conheço. Não vou dar nome aqui também, igual você. Se tiver que dar nome aqui, não cabe na lista. Mas enfim, se aqueles... A gente tá falando outra questão aqui. É outra questão. Mas tem aqueles pastores que são obrigados a honrar aqueles que são fiéis. São fiéis. Eu não tenho vergonha de falar e falar ao vivo. No ar, não tô nem vendo. Tem gente que não fala. Não fala, não quer. Tudo bem. Mas eu honro quem é fiel na obra. E acabou. E outra coisa, que nem pegando o gancho do pastor Rodrigo. Essa semana foi onde? Na sua casa. Quem é que se convidou? Foi eu que me convidei para ir lá? Você me convidou para ir lá orar, abençoar, tomar um café. Me serviu uma pizza, rapaz do céu. Eu sabia. Nem Salomão comeu aquela pizza. Pastor, e o tadinho que não tem... E o coitadinho que não tem dinheiro para dar nada? Você vai, me convida. Me convida, por favor. Honra quem honra. Honra quem honra. É o Coppola. Sou pastor André Guedes agora? Pastor André Guedes, nós também. Convida a equipe aqui.
a equipe. Mas nosso prazer. Convida o pastor Rodrigo, convida o irmãozinho, convida o pastor Sila, convida nós, a gente vai. É só chamar. Agora eu vou falar. Tem muita gente, tem muitos membros de igreja que é o seguinte. Vai ser um pouco pesado, mas tudo bem. Tem pessoas problemáticas que chamam, nada contra, pode chamar para resolver, para expulsar demônio, chama. 3 horas da manhã, liga pro pastor, corre aqui, porque o negócio apegou. Você poderia expulsar no lugar do pastor, né? Deixa o pastor dormir um pouquinho mais, tudo bem. Usa a autoridade de Deus, vai lá e expulsa. Aí chama o pastor para expulsar demônio, chama o pastor para ir pro hospital, chama o pastor para qualquer outro lugar. Mas aí quando você faz uma festa na sua casa, faz um churrasco, compra uma pizza e você não lembra do pastor. Depois sai reclamando. E depois... O pastor não vai em casa, mas não E o pastor não convida. Senti interesse, nossa. Brincadeira. Você já convidou com o Paulo, seu pastor, para ir na sua casa? Já. Ele foi. Uma vez. De repente o pastor da igreja da Mas é por falta de tempo. Falta de tempo. Aí dá pra se entender. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que... Não tem como. Mas foi, não foi? Foi. Mas foi. Aí que tá. Então, quer dizer, se você convida, o pastor vai. Se você não convida, não vai. Se ele vai comer uma feijoada, uma pizza, tomar uma água, não importa. Mas convida ele pra estar com você, ele vai te honrar. Pode ter certeza disso. Não é, pastor Rodrigo? Com certeza. Por que você tá rindo aí? Não, é que... Ele já tá vendo as ovelhas ligando pra ele toda vez. Lembrou que as ovelhas não te convidaram ainda esse ano? As ovelhas suas estão ouvindo, meu. Eu, na realidade, eu tenho muito que agradecer as minhas ovelhas, porque elas cuidam bem de mim nesse ponto. Principalmente de trazer de só Tapuer que vai embora por causa do pastor. Fizer um bolo, faz 2, porque leva um pastor. Eu tenho, inclusive, mandar um abraço pro pastor Djalma, que mandou um abraço pra nós aí, que ele é um deles, viu? Boleiro de mão cheia, faz bolo, leva um pastor. São pessoas assim. Tira como exemplo o Refúgio da Graça, leva pro pastor Então, André. leva pro pastor, manda pastor André Guedes, viu, Djalma? Pode mandar um bolo aqui pra ele, viu? Inclusive, aí se o pastor Djalma, por exemplo, que é um auxiliar nosso, já há 7 anos junto comigo, caminhando junto comigo, viu gente saindo, gente chegando, viu gente saindo, viu gente chegando e tá do nosso lado, convida a gente pra ir na casa dele, eu vou, a gente vai. Eu acho que... mas recusa. Não recusa, é que eu não vou. Se eu não vou onde eu não sou convidado pra estar. Com certeza. Acho que ninguém aqui vai. Não é verdade? Então, se alguém convida mais... Inteligente é ele que convida mais. Com certeza. A questão é que tem pessoas que nunca chegou pro pastor e... Pastor, o senhor pode fazer uma visita em casa? Pastor, o senhor pode ir em casa? Nunca chegou pro pastor, aí critica o pastor, aí eu vou sair da igreja porque o pastor não visita. Nunca chamou o pastor, porque o pastor, eu sou bem desses. Eu sempre falo na igreja. Pelo menos uma vez hã? E quem visita o pastor? Quem visita o pastor? Né? Não, visita para poder levar problema pro pastor, aí visita. Vai até na casa do pastor, né? Visita, faz não leva nenhuma pizza pro pastor. A orelha do pastor, né? Gente, aqui nós não estamos aqui desabafando, às vezes desabafando um pouquinho. É como o apóstolo Paulo estava desabafando no capítulo 9, no capítulo 10 ali, é um desabafo. Não drogar, tem tio. Não, mas não é? Lisos, pastor Silas. Não, mas não é? É um desabafo. Tem que tratar o pastor bem, né? Vocês vão chegar na casa de vocês, vai ter uma pizza lá pra casa. Eu preciso agradecer a Deus pessoalmente. Mas é ovelha, ó. É ovelha do pastor André, ó. É ovelha, por isso nós temos ovelhas maravilhosas. Se tiver uma pizza lá em casa, obrigado, minha esposa, que eu já tô chegando aí, tá? Lembrou. Gente, ó, o tempo é escasso, né, pastor Rodrigo? Já estouramos. Já estouramos o tempo, a gente tem que encerrar aqui o programa. Mas antes de fazer os agradecimentos, deixa eu fazer aqui apenas uma consideração. Irmãos, eu creio que o problema todo, quando nós envolvemos o assunto dinheiro, se dá no egoísmo do ser humano. Se a gente parar para pensar, tem pastor picareta porque é picareta, mas tem muito pastor que vai por um outro caminho porque a ovelha não cuida dele também, a ovelha não lhe dá a lã, não lhe dá o leite, mas vai para outro ministério, dá lá até a carne e o sangue.
É verdade. Não dá a lã e não dá o leite para crescer mais e se produzir mais na igreja que ele congrega. Mas quando ele vai visitar outro ministério, ele chega lá, ele deixa o osso, deixa a pele, deixa tudo. Entendeu? Então, isso tem produzido no meio de nós uma série de pastores aí que, infelizmente, vai mais pelo lado financeiro da coisa. O que eu quero dizer com isso é que se a igreja corresponder aos anseios do ministério, e se o povo for fiel e abençoar a obra e dando condições para o pastor de apacentar com excelência, e esse não o fizer, eu considero um falso obreiro, um falso pastor, um falso profeta no meio de nós. Mas se o pastor não tem condições, a gente também não pode exigir nada dele. A gente não pode exigir muito dele, a menos que nós tenhamos a consciência, pastor Rodrigo, de dar condições para que o pastor possa viver mais e melhor para o rebanho. Infelizmente, essa é uma verdade, Coppola. Infelizmente, a gente não pode fugir dessa realidade. Hoje, infelizmente, o pastor está tendo que fazer tudo. Antigamente, os trabalhos eram trabalhos pequenos, em todos os sentidos. Hoje a pessoa, se ela quiser ficar no trabalho dela, ela tem que fazer a função que ela faz, ela tem que lavar, ela tem que arrumar, ela tem que deixar o lugar bem. Isso em qualquer empresa está se acontecendo. Para ela não perder o cargo dela e não vir um outro que vai fazer por menos e mais do que ela. Então isso está acontecendo dentro da igreja também. Os pastores têm que fazer tudo. Tem que ser psicólogo, tem que ser professor, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser sobrinho, tem que ser tio, tem que ser filho, motorista, tem que ser irmão, tem que ser motorista, tem que levar no meio, tem que fazer de tudo. E vai fazer o quê? Os pastores estão ficando muito estressados e doentes. Abra os olhos, tá bom? Para a hora que você vê o seu pastor doente, você não falar que a culpa é dele, de repente pode ser sua, infelizmente. Bom, vamos para as considerações finais. Pastor Sila. Eu quero agradecer a Deus rapidamente, eu quero agradecer os patrocinadores, que sem esses patrocinadores aqui, que tá tocando, né, essa programação, primeiramente é Deus que está aí nos dando ajuda, mas tem aí alguns aí que eu posso falar, depois o senhor pode falar os do senhor, mas tem aí Renove Sua Casa, que tá passando aqui em cima de mim, ó, aqui, Renove Sua Casa. Se você quiser contratar um ótimo serviço, entre em contato, você será bem atendido e com certeza um orçamento que vai caber no seu bolso. E se você quiser comprar um carro, tá? Pode contar aí com Franco Veículos, tá? Franco Veículos, tá aí, ó, o número 971054031. Você pode ligar ou até mesmo fazer uma visita no Franco Veículos, tá bom? Deus em Cristo abençoe a todos. Muito obrigado. Coppola. Quero deixar boa noite a todos. Hoje teve uma participação legal, um assunto interessante. Então, a todos que estiveram pelo aplicativo acompanhando, que participaram, quem estiver pelo Face, uma boa noite a todos aí, um final de semana maravilhoso. Olha aí, quem sabe faz, hein? Sábado agora nós estaremos reunidos também no Espaço Quadrangular de Piracicaba, espaço da nossa igreja sede, o escritório regional. Às 19 horas nós teremos ali uma palestra para casais e um jantar para os casados. Enfim, você que tem interesse, ligue urgente para ontem. Não dá mais tempo para a igreja local, mas a gente pode abrir um convite para exceção. Irmão Zico, considerações? Deus abraços, abençoe. Deus abençoe. Aperto de mão para quem? Deus abençoe a todos. Beijo a minha esposa, meu filho. Deus abençoe a todos. Pastor Rodrigo Munhoz, muito obrigado por você ter cedido ao nosso convite, estar aqui conosco, abrilhantando ainda mais o programa Refúgio da Graça, participando conosco para cooperar conosco. Muito obrigado de coração mesmo. Considerações, abraços, fique à vontade. Eu que agradeço, pastor André Guedes, aos demais pastores aqui, o Alex, todos aí, uma honra, um privilégio estar aqui. Sempre que puder, estaremos aqui atendendo ao convite de vocês aí. Que Deus abençoe, um abraço à minha esposa, o pessoal que está nos acompanhando também online. Que Deus possa continuar abençoando você, pastor André Guedes, dando força aí, saúde e graça para que você continue essa pessoa maravilhosa que é. Amém. Eu que agradeço a Deus em primeiro lugar e a todos vocês que nos ajudam, nos auxiliam para fazer um programa mais abençoado ainda. Eu gostaria de fazer a oração da fé, a oração final, rápida, mas certamente uma oração de fé para abençoar a tua vida. Você que pode, coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma edição do programa O Refúgio da Graça. Agradecer ao Senhor, meu Pai, por
nos dar a graça de poder aqui falar um pouco mais acerca da tua palavra, acerca das tuas escrituras, acerca, meu Deus, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado, porque o assunto é polêmico, mas creio eu ser edificante para a vida daqueles que sabem discernir entre aquilo que é carnal, aquilo que é espiritual. Continua abençoando aos pastores legítimos na face dessa terra, dando condições para que a obra prevaleça, para que eles tenham vidas abençoadas, ó Pai, e possam abençoar ainda mais o seu rebanho. Fica com cada um dos pastores, fica com cada um dos obreiros que são fiéis, daqueles dizimistas, ofertantes, aqueles que dão condições para que a sua obra continue. Pai, abençoa sobremaneira todo aquele que precisa, o carente, o necessitado, o enfermo, o aflito, o abatido, o oprimido, que teu Espírito Santo visite nessa noite e dê a ele um final de semana mais que abençoado pelo nome de Jesus. Sintam-se abraçados pelo pastor André Guedes, por toda a equipe do programa O Refúgio da Graça, e até quinta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e tenham um final de semana com Deus. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Te abençoarei.